Boa noite, AD Alfa, paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos juntos adorar ao nome do Senhor. Não existe lugar melhor para estarmos do que na presença do Senhor, na casa de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Então eu te convido nessa noite a orarmos juntos, entregando esse momento ao Senhor e agradecendo a Ele. Jesus, nós queremos te louvar, Deus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos e nós cremos. Tu és o Deus pelo qual nós estamos aqui essa noite sedentos para te entregar o melhor que há dentro de nós, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que o Senhor encontre aqui cada coração queimando por Ti, queimando de amor, queimando de sede por Te buscar, por Te adorar, por levantar as mãos, por entregar o melhor. Que o Senhor receba a nossa adoração neste lugar. De nada adianta se o Senhor não estiver conosco, então fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nós te entregamos o nosso melhor essa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós louvamos o Teu nome. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Você pode celebrar a Ele, glorifique, exalte. Ele já está neste lugar e Ele quer ouvir a tua adoração essa noite. Aleluia. Porta da
mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sobre você. Nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Tu és o nosso Deus, Jesus. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo
és o nosso amado, Tu és o nosso mestre. Derramo meu louvor sobre Ti, derramo meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, Senhor, meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, eu derramo meu amor sobre Ti, derramo meu louvor sobre Ti, Senhor, Santo Deus, fico maravilhado, meu Deus, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh meu Deus, nós nos derramamos aos Teus pés essa noite, Jesus. Não há nada de mais precioso para nós do que a Tua presença. Nós quebramos o nosso vaso de alabastro. Nós quebramos, Jesus, o que tem de mais precioso em nós aos Teus pés, Jesus. Oh Deus, aleluia. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu, não há, não. Não há outro como Tu, precioso Jesus. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. Não há, não há outro como Tu. Jesus, Jesus. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu, Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há, não há, não há. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, o princípio e o fim. Diga, não há outro como Tu. Não há, não há. Na terra e no céu, não há, não. Ó Santo Deus, vamos. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você pode cantar conosco? Ó Santo Deus, fico maravilhado. Sim, Tu és Jesus, Tu és muito mais. Ó Santo Deus, eu quebro o vaso sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus! Boa noite, povo de Deus! Com essa animação aí, você vai... a gente tem mania de comer tudo
entre... Por quê? Não é? Jesus, tem misericórdia da minha vida. A gente tem mania de comer tudo entre o Ano Novo e o Natal. O meu conselho é: coma tudo entre o Natal e o Ano Novo, para você não engordar. Essa é a mensagem de hoje. Você que está online, Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu coração, a sua casa, os seus projetos. Vamos orar a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia chamado hoje. Seja o teu nome honrado e glorificado para todos sempre. Fala aos nossos corações. Que o timbre da voz do Jairo seja uma ferramenta para alcançar outros ouvidos, mas que o teu coração possa encontrar morada em cada coração aqui essa noite, inclusive daqueles que estão online. Estão longe, mas tu és Deus de perto e Deus de longe. Basta uma palavra que a cura, a restauração se concretiza. Obrigado pelo dia chamado hoje, obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, uma das coisas que eu aprendi nessas minhas viagens é quebrar um pouco o gelo quando a gente vai ministrar a palavra. Eu não sei quantos aqui nasceram numa igreja religiosa onde o pastor chegava com cara de delegado. Nada contra delegado. Aí o pastor impostava a voz: amantíssimo eterno Deus, Pai de nosso Senhor. Aí quando ele descia: ô irmão, você viu aquele negócio? Eu falo: não entendo. Uma coisa está errada. A voz... Vou te falar o grande problema disso. Criaram um abismo entre um pecador e outro pecador. Entendeu, Reinaldo? Aí a pessoa fala: aquele pastor, nunca vou orar como ele. Nunca vou falar como ele, nunca vou pregar como ele. Aí sabe o que as pessoas fazem? Desistem de Jesus, porque vê um pastor como santo. Aí um outro problema: me vê como um santo imaculado. Qualquer coisa que eu sou passível de erro, está vendo? Estou decepcionado. Mas por quê? Porque essas pessoas se permitiram fazer de um líder um super-herói. Sabe o que é a diferença? Super-herói, no final, você sabe que ele vai vencer. Não tem erro. Mas um líder vai ter erro, vai ter problema, é suscetível a cair. Até porque quem ampara um líder é o Senhor Jesus, que investiu tudo em pessoas passíveis de erros. Sim ou não? Então, quando eu tive o privilégio de viajar muito, graças a Deus, uma das igrejas que me chamou muita atenção foi lá na Bethel, bem longe, no interior dos Estados Unidos. Bill Johnson chegou contando uma piada. Falei: meu Deus, não tem nada de espiritualidade. O meu lado religioso. Depois ele falou assim: olha, a primeira coisa que você precisa saber sobre uma igreja é que onde há alegria, há manifestação do Espírito Santo de Deus. Não é? Então, glória a Deus pela sua vida. Pastor, não tem motivo para sorrir. Então, você precisa entender um pouco mais. Que pode estar tudo dando ruim na sua vida, mas se você está vivo, resta a esperança. Então, faça igual aquela mulher que falou: vai tudo bem? E ela falou assim: vai, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Eu quero hoje conversar um pouquinho com você. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Antes de lermos capítulo 2 de Romanos, eu quero só pontuar algumas coisas com você aqui hoje. Vamos lá. Primeira coisa, todos nós passamos por provas. Prova ou dificuldade não é retaliação ou Deus se vingando de você. Bota isso na tua mente. Vou esperar você deixar de mexer um pouquinho na Bíblia, que eu preciso da sua atenção. O que acontece? Muita coisa que nós carregamos de peso é um peso de religiosidade, com pessoas dizendo o seguinte: está passando por isso? Porque você lá atrás fez isso, é Deus. E a gente fica com aquela culpa, e se Deus não perdoa a gente, imagina. E o maior perdão tem que vir de nós mesmos, sabendo que nós já fomos justificados por Cristo. Ok? Então esse é o ponto básico. Então todos nós passamos
por dificuldades e por provas, independente. Se você pegar hoje seu filho de 3, 4 anos, a prova dele é passar de fase no videogame. Ele vai lutar, e não tem essa, ele vai pedir para você passar a primeira vez, segunda vez, pai, pega aí o joystick, eu sei porque eu tenho 2 filhos, homens, e depois vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não pai, não precisa, porque eu preciso aprender a passar de fase. Então, uma outra coisa que você precisa, está prestando atenção? Que você precisa saber sobre Evangelho, Jesus Cristo, ele nunca vai pegar o joystick para você. Então, não conte com o seu irmão de te dar cola na hora da prova. Ah, mas fulano de tal deixou de falar comigo, fulano de tal virou a cara. Não, é porque você, se está assim, o teu irmão não tem culpa. Deus não tem culpa, se está assim, você deveria agradecer a Deus pelo que está vindo por aí. Por quê? Se você está numa prova e você está sozinho nessa prova, amigos que poderiam te ajudar não te ajudam, pessoas que poderiam até investir em você, ou aliás você ficou invisível, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o inimigo, tem tudo a ver com o que está por vir. Ou seja, Deus está te forjando, porque na hora da prova ninguém pode te dar cola. Está entendendo isso? Pastor, mas eu estou subindo um monte, eu estou vindo todo dia a oração. Isso, se fortaleça, mas isso também não vai te livrar da prova. Mas eu estou buscando, pastor, eu preciso de uma palavra de incentivo. A minha palavra é, continue, porque está chegando a sua vez. É continuar, esse é o segredo. Terceiro ponto que eu quero te falar aqui, para poder entrar na mensagem, é, eu e Cassiane passamos por muitas fases na vida. Muitas fases. Época ruim financeiramente, traições, fases dos nossos filhos pequenos, sem saber o que fazer, fases ministeriais, enfim. Coisas que elas assombravam a gente. Mas se eu puder te dar um conselho sobre tudo que eu já passei e tudo que nós passamos, nunca deixe de congregar. Jamais. Por quê? A palavra de Deus é alimento, ok? Só toma cuidado com esse alimento que você está comendo sozinho, sem prescrição médica. Porque lendo a Bíblia sozinho, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. É por isso que a Bíblia vai dizer, ela mesma vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no mesmo Espírito, ali eu estarei. Então, tome cuidado com a sua autointerpretação. Por exemplo, você está num lugar onde você está sendo forjado. A igreja é um corpo, você está sendo forjado. Aqui, você está se tornando. Você não está participando da De Alfa, você não, grave isso, qualquer lugar que você for em igreja, você não está participando de um culto ou participando de uma igreja, você está se tornando uma pessoa. Aqui você não vai ser valorizado, aqui você talvez não vai ser visto, aqui Deus vai usar, várias vezes Deus usava o pastor João Nunes para poder me forjar, e eu queria fugir, mas depois conversando com ele não tinha noção, depois eu fui entender que ele não tinha noção do que ele estava fazendo comigo, me forjando um homem. Então, se tem um lugar onde vai te forjar homem, não é na sua empresa. Porque na sua empresa, você trabalha por conveniência e por salário. Ou não? Se trabalhar sem salário é bobo. Até porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu. Então lá, o dia que parar de te pagar, você fala assim, infelizmente, preciso levar dinheiro para casa. Igreja não. Igreja, você está sendo forjado. Então, não deixar de congregar é você se permitir se tornar. É isso. Está passando por prova? Tem que estar aqui. Está tudo alegre? Tem que estar aqui. Por quê, pastor? Eu não posso congregar da minha casa? Não. Não pode. Você pode assistir um culto, participar de outro culto. Você não se torna alguém sozinho. Você só se torna alguém. Aliás, você só é um humano quando você tem atrito com outros humanos. Porque a sua identidade de humano
ela é identificável pelo relacionamento que você tem com outro humano. Ok? Falando sobre essa base, eu gostaria de conversar com você. Capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar algo muito interessante. Eu vou falar aqui sobre a causa. Eu vou pedir para que você anote. Se você se distrair um pouco, você pode perder muito de uma palavra rema e o culto, você perdeu o culto todo. Então, eu vou pedir para que você, se puder colocar no modo avião, não sei que você seja delegado ou médico, ou tem uma mulher que manda em você, assim, a ponto de, não é? Igual a minha manda em mim. Eu quero falar sobre a causa de uma alma atribulada. A causa de uma alma amargurada, mesmo estando na igreja. A causa de uma alma angustiada, mesmo estando na igreja. Paulo, então, vai identificar a raiz de todo o problema. Você pode estar buscando tomar remédio para curar uma amargura que está na alma. Você pode estar procurando entretenimento, ou viagens, ou roupas, por causa de uma angústia que está na alma. Você pode, inclusive, estar se permitindo a angústia, tentando se distanciar do seu cônjuge, buscando um divórcio, porque acha que a outra pessoa vai te fazer feliz e você vai estar levando o problema para mais uma família, destruindo outra família. A importância de você ouvir essa mensagem hoje, nesses últimos dias de 2025, é que eu tenho a ligeira impressão de que Deus pretende te dar uma direção através da palavra dele. Amém? Então vamos ler o que o apóstolo Paulo fala. Eu não sei se a tua Bíblia está assim, mas no capítulo 2, ele vai começar dizendo: portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas já fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Eita, irmão, isso daqui é perigoso demais. Se tiver já o tema, pode colocar aí o tema dessa mensagem. Suas obras falam de você. É isso. Aí ele vai dizer que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. A saber, 2 pontos, verso 7, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz e qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. No capítulo 2, eu não sei se tua Bíblia tem um título, na minha está assim, ó, a imparcialidade de Deus.
Aí desmorona muita teoria nossa de que você tem tantos anos de igreja, de que você tem cara de santo, de que você jejua, de que você é crente desde o berço, e que não sei o quê. E tem gente que até fala assim, ó, Deus não pode fazer isso comigo, porque tudo que eu oro, Deus atende. Ô, irmão, para com isso, quem está atendendo essa oração sua é o diabo, com certeza. Eu falo com toda certeza. Por quê? Eu agradeço a Deus pelos nãos que Ele deu para mim. Porque sem conhecimento você já pediu muita besteira para Deus. Sem conhecimento nós já fomos crentes feiticeiros. Aí, não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo sobre a imparcialidade de Deus. Deus não vai ver se você... Isso daqui quebra muito tabu. Às vezes você fala assim, Deus vai me ouvir e não vai ouvir esse pecador. Talvez o que você chama de pecador é amigo de Deus. E ele só é pecador para você porque ele não está fazendo o que você quer que ele faça. Há então uma recompensa de Deus, que ele fala aqui, é uma recompensa de Deus para cada um segundo a sua obra. Ou melhor, segundo as suas obras. E ele não vai olhar aqui quem é crente, quem não é crente, quem é judeu, ou também quem é grego. Por quê? Porque no verso 11 vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos lá. A imparcialidade de Deus e a recompensa das obras. Deus não negocia com a verdade. Não. Paulo abre então o capítulo 2 de Romanos com uma declaração que derruba toda a nossa religiosidade em relação ao que Deus pode fazer ou não. Ou seja, Deus não participa de barganhas. Deus não se permite ser manipulado por oferta, ou por oração, ou por jejum. Vou fazer uma pergunta para você hoje aqui. Vai mexer um pouquinho com você, mas eu vou fazer essa pergunta aqui. Imagine se Maria, mãe de Jesus, fosse da nossa igreja. Com a mentalidade que nós temos. Eu vou trazer um pouquinho para os nossos dias. Me permite? Vocês estão aí? Amém? A de alfa. Vou trazer. Eu tenho liberdade para imaginar. Você pode refutar, mas eu vou te apresentar um cenário. Imagine o pastor Fábio. E o pastor Marcelo? Maria, mãe de Jesus, crente hoje da Assembleia de Deus. Sabe o que ela ia fazer? Ia pegar a missionária Márcia, a missionária Ana, pegar todo mundo. Todos nós, irmãs de oração, pegar você, Dani, que é líder de intercessão, e falar, gente, pegaram meu filho, 33 anos. Vamos levantar um clamor. Porque Satanás acabou de pegar meu filho, que nunca fez absolutamente nada de errado. E levantaria um clamor, todas as igrejas orando. E Deus, porque se Deus não libertar meu filho de lá, eu deixo de ser crente, porque o que meu filho fez de errado? E toda a igreja, nós nunca vimos Jesus pecando, nós nunca vimos Jesus fazendo nada de errado, e a igreja toda orando, e tal, e tal. E se continuasse na cruz, o que Maria ia fazer? Eu vou largar essa igreja. Nós oramos, meu filho foi lá e morreu. Ou talvez, se Maria estivesse no tempo de hoje, na espiritualidade que nós temos, Jesus não teria morrido na cruz, não teria alcançado o propósito, e nem eu e você estaríamos aqui hoje. Me permita pensar assim. Lendo esse texto, eu posso dizer para você que Deus não aceita oração como barganha. Deus não aceita oferta como barganha.
Deus é imparcial. Não se compra Deus com jejum. Não se manipula Deus com oração. Não se dobra a justiça divina com problemas emocionais, chorando, ah, Deus, e chora, e chora. Por quê? Porque Ele é imparcial. Diga comigo, Deus é imparcial. Diga, Ele é justo, Ele é Deus. Paulo então deixa claro, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que isso significa? Isso significa que o juízo de Deus alcança todos. Criaram uma falsa, como é que eu posso dizer, Cássio? Notícia não, uma falsa acusação para mim e para a Cassiane. Tempo atrás. Negócio pesado. Saiu até no Raul Gil, então posso falar aqui, né? Foi acusação? Não, né? Foi, né? Acusação. Foi? Cassiane foi acusada de chefe de formação de quadrilha. Tem cara. Eu me lembro que nós chegamos na frente do delegado, eu e Cassiane. Lá na Quinta da Boa Vista, tinha uma delegacia lá, Reinaldo. Você conhece o Rio de Janeiro, né? 17ª. Mas chegamos lá, o delegado sentado, falei assim, ó. Cassiane falou assim, eu vim me apresentar. Aí o delegado olhou para você, Cassiane, se eu te prender, minha mãe não vai me perdoar. Minha avó não vai me perdoar. Estão te acusando de quê? Disso? Mas é só você nesse inquérito aqui? Para formação de quadrilha tem que ter. No mínimo 4. O processo virou. O Ministério Público entrou no meio. A pessoa que acusou ficou frente a frente com a Cassiane, não podia entrar, nem o advogado podia entrar, o delegado, a Cassiane, a pessoa que acusou a Cassiane. A Cassiane tinha a opção de assinar ou não assinar. Se assinasse, a pessoa, como era uma pessoa mais velha, não podia viajar mais e tinha que dar para o resto da vida a cesta básica. É isso, né? E a Cassiane pegou e fez, sabe o quê? Eu não vou fazer nada que prejudique você. Com isso, eu me lembro que nós entramos numa campanha de oração, e quando a gente entra numa campanha de oração, vê se não é bem isso. A gente entra numa campanha de oração, pensando que Deus vai agir ao nosso favor. Sim ou não? Não, irmão, vamos lá. Eu estou me sentindo em casa pregando aqui. Parece que eu estou na De Alfa. Quando a gente faz uma campanha de oração, a gente quer que Deus haja ao nosso favor. Sim ou não? Você não vai agir, estou fazendo oração, uma campanha de oração, para que Ele, Senhor, seja abençoado e eu seja desgraçado. Não, a não ser que você seja um louco. Sim ou não? Não. Aí eu fazendo campanha de oração. Teve um dia que lá, depois disso tudo, orando eu, a pastora Cassiane, o pastor Jorginho e tal. Um belo dia eu falei, Senhor, faça justiça. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo bem audível. Aquele dia, um lugar bem alto. O Espírito Santo falou assim, eu sou o fiel da balança. Quer que eu faça justiça? O que você é melhor? Nós aqui, queridos, não somos melhores do que ninguém. Somos diferentes. Coração, só tem 2 tipos de pessoa. Coração duro e coração quebrantado. Aí esse trecho aqui, ele me dá o respaldo de dizer o seguinte, que o juízo de Deus alcança todos. Então dá uma encostadinha aí em alguém e fala assim, fique tranquilo. Deus é o justo juiz.
Diga para ele aí, antes de seguir a mensagem, diga para ele o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Diga para ele: você será tratado segundo as suas obras. Crentes e não crentes, porque a verdade divina não é seletiva, ela não tem favoritos, ela não escolhe lados, ela não protege quem é crente e pune quem não é crente, ela não protege quem é assembleiano e pune quem é católico, ela não protege quem se diz evangélico e pune quem não se diz evangélico. Deus olha para as obras porque as obras revelam o coração. A raiz da ansiedade, então, vamos lá. Romanos capítulo 2, está com a sua Bíblia aberta ainda. Vamos ao versículo 2. Ou melhor, capítulo 2, verso 5. A raiz da ansiedade. Qual é a raiz da ansiedade? E você sabe que ansiedade e fé não trabalham junto. Ansiedade é escreve isso daí, ansiedade é uma forma de incredulidade. Alguém ansioso é alguém incrédulo. Eu não estou falando sobre uma ansiedade de você, eu estou doidinho. Por exemplo, assim, ela se arrumou toda, acabar o culto, vou lascar-lhe uns beijos nela. É uma ansiedade que eu tenho. Ué, saudável, minha esposa? Se empiriquitou para quem? Para mim. É ou não é, filha? Ansiedade. Você vai comprar um carro, estou doidinho que chega amanhã. Hoje é quarta-feira, rapaz, amanhã tem que chegar no horário lá, que eu vou pegar aquele carro e tal. Ansiedade boa. Agora, a ansiedade que está te roubando sono. Está te roubando a paz. De você não viver o dia de hoje. Você está aqui, mas está em outro lugar. Está sentado à mesa, mas está comendo aquela massa maravilhosa no melhor restaurante, no Tel Aviv, lá em Dubai, ou seja lá um Terraço Itália, qualquer que seja o restaurante. Você está sentado à mesa com quem você ama, comendo a comida que você gosta, mas a ansiedade está roubando a sua paz. Isso não é de Deus. Eu te convido a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Diga para alguém, lance nos pés de Jesus a sua ansiedade. Fale para ele, você sabia que amanhã Deus pode se surpreender? Fale para esse alguém aí, seja a voz profética, amanhã Deus pode se surpreender. Aliás, pode cair um valor na sua conta, no seu Pix, da onde você menos espera. Ué? Isso é pequeno para Deus, irmão. Pastor, só pensa em dinheiro. Não, irmão, é porque o dinheiro é um tipo de um Deus. Né? E a gente fica ansioso demais. E Deus não pode mexer com alguém, falar com alguém, falar assim, calma aí, pastor, mas eu estou com fome, eu estou sem comer há 2 dias. Qual foi a última vez que jejuou? Então está jejuando à força. Então a raiz da ansiedade, vamos ver o que diz o verso 5? Mas por tua dureza e coração impenitente. Ou seja, sabe qual é a raiz da ansiedade? Você pode, eu estou me sentindo em casa, então vou pedir para você dar uma sacudida de alguém e falar assim, a raiz da ansiedade é um coração teimoso. Diga assim, a frase popular, não... Que bagaceira. Fala, a frase popular seria te chamar de cabeça dura. Mas a Bíblia está dizendo coração teimoso. Não é isso, irmão. Fala. Meu irmão, pensa bem, queridos, eu prego isso daqui, se eu não vivo isso, quem eu sou? Eu não sei. Porque eu prego isso, porque isso aqui é teoria. Vamos lá, aqui, isso aqui é teoria. Aí Deus está injetando o quê? Está injetando fé. Aí amanhã Deus coloca você na prática. Aí você se esquece tudo que Deus te deu. Alguém já assistiu o novo filme Avatar? Alguém já assistiu aqui? Alguém já assistiu? O novo? Já saiu no cinema? Então como é que você assistiu?
Alguma coisa está errada. Por revelação, Senhor, tem misericórdia. Eu quero esse espírito. Mas vamos lá. A intenção é o seguinte, é perguntar para você o seguinte. Ninguém assistiu. Saiu, a não ser que alguém tenha ido lá em Hollywood, mas não é o caso. Vamos lá, ninguém tem assistido. Aí chega no final, você sabe o que aconteceu no final lá? Alguém sabe? Quem não assistiu? De novo, vocês estão olhando para mim estranho. Não é sessão espírita não aqui, é um culto. Estou perguntando a você. O filme que você não viu, você sabe do final? Sim ou não? Poxa, pois é. Mas eu vou te falar então onde eu quero chegar. Por que está tão ansioso se você já sabe aonde você vai dar? Quer saber? Ao que vencer, eu darei o acesso, o direito à árvore da vida. Aleluia! Ah, você já sabe. Se é para aplaudir, aplauda glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. Do filme eu não sei. Mas da minha história, se eu seguir, eu sei onde vai dar. Pastor, é predestinação? Não, é saber em quem você tem querido. Então, a raiz de toda a ansiedade é um coração teimoso. A causa, então, de uma alma atribulada, diga comigo, alma atribulada. Diga de novo, alma atribulada. Diga de novo, alma atribulada. Alma atribulada atribula as pessoas nas redes sociais. Então me faça um favor, quando alguém te atribular, você sabe muito bem, a partir de hoje, que é um atribulado. Aí você vai ficar discutindo com o atribulado ou atribulado? Porque só discute com o atribulado quem é do mesmo nível. Ô pastor, mas ele está falando uma inverdade. Vamos lá. Aí tem um cara chamado Leandro Carnal que ele fala o seguinte: se me chamam de careca, eu não preciso brigar porque eu sou careca. Se me chamam de cabeludo, eu não preciso brigar porque eu não sou cabeludo. Então a gente às vezes fica lutando batalhas que não são nossas. O apóstolo Paulo fala assim, ó, combati o bom combate. Tem combate que não é bom para você combater. Então deixa. Ou você não tem coisa mais importante? Se não tiver, vai para a rede social, atribula o atribulado e fica os dois endemoniados. Pronto. Não é, irmão? Fica lá, ó. Ah, mas ele falou isso, sou infeliz. Eu conheci um rapaz, conhecemos alguém, e ele chegava para mim, começou a crescer na mídia, aí ia lá para casa. Aí falava, pastor, olha, pastor, o que está acontecendo? Fulano falou isso de mim. Eu falei, rapaz, você está dando atenção para quem está falando você? Essa pessoa não te conhece. Se ela te conhecesse, falaria coisa pior. Deixa esse negócio para lá, rapaz. Então diga para alguém, alma atribulada, alma pesada. Não, diga para alguém, poxa, alma atribulada, alma pesada, alma amargurada, angustiada. Aí eu posso falar, mesmo dentro da igreja. Sabe como que Paulo identifica isso? O problema? Coração duro. Ou seja, ausência de arrependimento, ausência de perdão, acúmulo de atitudes que Deus não pode sequer ignorar. Aí muita gente pensa, porque eu sirvo a Deus, eu não vou passar por isso. Não, tem muita gente que serve a Deus, mas não tem paz. É por isso que rouba a paz dos outros. Vamos ver o verso 9. Olha o que ele vai dizer. Versos 9 e 10. Ele está englobando todo mundo aqui, ó. Ele não exclui ninguém. Paulo então vai responder: maldade, diga comigo, maldade. Diga de novo, maldade.
Tem um rabino, eu estava até comentando sobre ele ainda há pouco, que eu conheci ele quando estava fazendo minha dissertação de mestrado. Eu tive que pesquisar sobre ele. Harold Kirchner. É um rabino, deve ter morrido há uns 2 anos atrás. Ele era o principal da sinagoga de Nova York, depois foi para Massachusetts. E ele fala algo muito interessante, porque ele diz que uma vez alguém chegou para ele, ele estava no serviço dele, na sinagoga, e perguntaram para ele, por que Deus, sendo todo poderoso, não eliminaria o mal acabando com o diabo? Era tão mais fácil. Acaba com Satanás, pronto. E a resposta falou assim, Deus não pode acabar com o mal acabando com Satanás. Porque a maldade não vem do coração de Satanás. Segundo a Bíblia, a maldade vem do coração do homem. Satanás só te dá uma forcinha. Para a gente fazer o bem, ter boas ideias, MBA, pós-graduação, faculdade. Para fazer isso daqui, fotografia. De bem. Para fazer maldade, não precisa de MBA, não precisa de faculdade, não precisa de pós-graduação, não precisa estudar em Harvard, nem em Oxford. Para fazer a maldade, vou te contar uma maldadezinha. Posso? Uma maldade do meu coração, sim ou não? Ô, raça curiosa. Eu tinha um vizinho, ele tinha 4 cachorros. Quantos cachorros? Vocês não estão animados para saber da minha maldade, não? Posso falar? Eu só tinha um cachorro grande que latia. E ele tinha quantos cachorros? Grandes. Os cachorros latiam dia e noite. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá, comprei chocolate, caixa de Copenhagen, dei para ele. Estou olhando para cá sempre porque ela me regula. Quando ela cruza os braços assim é para não falar muita coisa. Comprei caixa de chocolate, comprei panetone. O sonso do vizinho recebia tudo, mas não melhorava em nada. Aí eu falei, meu Deus, e o cachorro latia. Quantos cachorros ele tinha? E eu um só. E meu cachorro fazia au, lá fazia au, 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 4 vezes. E eu falo, Jesus, tem alguma coisa errada. E eu recebia multa, e mais multa, e mais multa, e mais multa. E aí eu falei assim, bota que a gente vai colocar um advogado esse negócio. E ia lá de novo, conversava com o vizinho, né, Marcelo? O pastor Marcelo sabe disso. A gente tentou de tudo. E os vizinhos latiam. Os vizinhos latiam, não, o cachorro latia. E nada de resolver o negócio e tal. Eu falei, Jesus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma maldade no meu coração. O cachorro tem uma audição aguçada, você sabe, né? E eu sou músico. Ele tem uma frequência que o humano não ouve. Eu vou colocar a madrugada toda, esses cachorros vão latir. A madrugada toda, irmãos, eu peguei, baixei. Oh, Jesus, não era para estar falando essa maldade. Aí, falei, vou esperar o dia certo. Coração maquinando mal. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, Jairo. Irmão, eu me senti envergonhado aquele dia. Falei, meu Deus, não é possível. Na hora que eu preparei tudo, deixa eu chegar até aqui para poder terminar esse sermão. Falei assim, Falei, mas como é que vai ser? Sofra. Aprenda. Naquele dia eu tive uma lição. Para maldade, não importa se você é crente, se é pastor, se mora em Alphaville ou em Alfavela, não importa. Se o teu coração é humano, dele vai vir a maldade. Sabe quem te segura? O Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o Espírito Santo de Deus não me... ele vai deixar acontecer tudo isso? Sim, você não é manipulado. Aqui, ó, o Espírito Santo não é manipulador de ninguém. Ele só vai te mostrar, ele vai te dar a escolha. Você pode errar ou não, Jairo. Agora você está sabendo o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo te dá o discernimento. Ele não vai te tirar a roupa, não, você não vai fazer, tá? Não vai fazer. Não, ele não manipula, ele vai te mostrar. Aliás, a Bíblia diz, a Bíblia não fala o que é certo e o que é errado. Você não vai ver nenhum versículo falando isso é errado, isso é certo, porque é subjetivo.
A Bíblia vai falar o seguinte: existem caminhos de vida, ou melhor, caminho de vida e caminho de morte. Escolha, pois, a vida. Então, ele está te dando a possibilidade de você escolher. Então, a maldade não sai do coração de Satanás, a maldade sai do coração do homem. Eu preciso, então, todos os dias estar me alimentando da palavra, porque se deixar, a maldade, ela vai criando força. E você sabe que existem 2 lobos que entram com a gente. O lobo do bem e o lobo do mal. Quem é que vence? O que você alimenta mais. Do bem, vai nessa. É o que você alimenta mais. Todo dia pensando em maldade, você vai ver onde vai dar. Segundo ponto que eu quero que você entenda aqui, que Paulo responde, primeira coisa que ele fala aqui, ele responde à maldade. Segunda coisa é pequenas corrupções. Corruptozinho. Ninguém está vendo isso daqui, é um dinheirinho. É um gatinho, net. O bichinho não faz nem miau direito, é nhau só. É uma canetinha que eu pego. Irmão, presta atenção. Vamos lá, agora é para se envergonhar disso aqui que eu vou te falar. Nós moramos em um país onde a casa lotérica, a caneta tem que estar acorrentada. Não, no Rio não, que você pode estar rindo de você mesmo. Não tem ninguém vendo. Essa caneta, me serve. Pequenas corrupções. Isso daqui, funcionários que amaldiçoam patrões. Olha o grau de desonra. A pessoa que está dando oportunidades para colocar comida na mesa, essa pessoa está desonrando o patrão. Esse infeliz, demoniado, tem que morrer. Está pensando o quê? Eu levo mesmo as comidas daqui, eu levo as coisas daqui. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu tinha um sítio onde o infeliz do rapaz que trabalhava lá, tomara que o Senhor, que ele seja salvo, porque ele fazia de tudo. Tinha galinha, eles matavam as galinhas. Tinha boi, botava o boi na linha do trem para o trem matar. Comprava gasolina para ele poder cortar grama. Chegava lá, e aí? Eloí, o nome dele, lembrei, Cassel. Aí, falei assim, Eloí, tu não cortou a grama, rapaz? Aí ele era um pouco gago, irmão, e o olho piscava. Eu falei, Jesus, vou voltar meu vereadão. Por que você não cortou a grama? Acabou a gasolina. Sabe o que o infeliz estava fazendo? Vendia gasolina. Pequenas corrupções. O mais interessante é que Paulo está falando para a igreja. Aí pira a cabecinha, Michael. Sabe por quê? Eu faço parte de uma convenção onde tem muitos pastores. Aí o meu líder tem que reunir vários pastores para poder falar assim, olha, não pega dinheiro com agiota. Não se envolve em coisa errada. É inconcebível. Um pastor mentir é inconcebível. Um crente mentir é inconcebível, porque errar é humano, mentir é espiritual. No momento que você erra, você está dizendo para Deus que você é humano e a misericórdia dele alcança quem é humano. Mas no momento que você mente, você está falando o seguinte, pode vir Satanás, que eu aceito ser seu filho, porque ele é o pai da mentira. Pastor, mas mentir falar a verdade vai me prejudicar. Vai? É pior do que ser filho do diabo? Pequenas corrupções. Paulo está falando aqui também, olha o que leva a um coração duro, um coração que não é contrito. Ele está falando sobre mentiras pequenas. Eu tenho falado repetidamente aqui, mentiras pequenas. Onde você está? Estou chegando, o infeliz nem saiu de casa. Você vai, o cara está sabendo que não vai. Eu vou, só para poder o outro parar de encher o saco dele. Mas não é isso, está falando sobre mentiras. Desonra. Desonrando pai, desonrando mãe, desonrando patrão, desonrando amizade, desonrando o cônjuge. O que isso acontece? Acontece em coração, ou melhor, o que isso resulta em um coração duro diante de Deus? Isso se acumula diante de Deus e é como diz Paulo, não há distinção. Ou é crente ou não crente.
A alma que planta maldade vai colher angústia. Aí vamos orar, irmãos, vamos levantar um clamor. Satanás está furioso. Você está falando, eu? Furioso com quem? Não. Tem gente que faz tanta maldade que não é Satanás que incorpora nele. Ele que incorpora no capeta. O capeta fala, estou sendo possuído. Vamos para o verso 7. Agora vai ficar bom? Me ajude, Richard. Eu tenho desconfiança, Richard, que de vez em quando você fica no WhatsApp conversando com sua namorada, não? Entendi. Você está dedurando alguém? Ela está ali, fica mandando mensagem. Tá bom. Ele logo falou, né? Vai que. Verso 7, então. Para quem pratica o bem. Você pode falar para alguém e diga agora, vai falar com você. Fala para o outro irmão para não ficar com ciúme. Fala agora, ele vai falar de você. Qual é a recompensa? A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Agora deixa eu tirar um pouquinho mais, Richard. Deixa eu falar para você aqui sobre a vida eterna. A gente tem a concepção de vida eterna assim, ó. Eu vou morrer e depois da morte, vida eterna. Não. Isso não é bíblico, não. Lembra de um doutor e fala assim, como é que eu faço para poder herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, você quer herdar a vida eterna? Você não crente, sabia já a Torá, sabia o que eram os mandamentos. Sabe o que Jesus falou para ele? Ama o próximo. Você quer viver a vida eterna? Você pode viver ela hoje. E olha como é a justiça de Deus. Você está próximo de alguém. Então, ame o próximo, porque a vida eterna começa aqui e agora. Foi Jesus que falou, eu vim para trazer a vida eterna. A gente pensa, não, eu tenho que andar certinho, porque depois eu vou herdar a eternidade. Querido, herdar a vida eterna aqui, eu vou te falar qual é a tradução disso. A tradução de herdar a vida eterna e viver com a vida eterna é andar com a vida eterna. E sabe quem é a vida eterna? A pessoa de Jesus, o Espírito Santo. Ou você está esperando morrer para poder andar com Ele? Não, você pode começar hoje. Quer andar com Ele? Comece a amar seu próximo. O próximo não é aquele que você, na maioria das vezes, quem você ama, na maioria das vezes, quem você ama, na maioria das vezes, quem você ama, é quem você não gosta. Não, vou com a cara de fulano de tal, tu vai ter que amar. Agora, amar não é ficar enfurnando dentro da sua casa, não. Ah, vem cá, fulano, sou crente, o cara aprontou contigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não, o nome disso é bobice. Faz o que tem que ser feito, atitude com responsabilidade. Amar o próximo, eu vou te falar o que é. É você fazer com alguém, a ponto desse alguém levar o que você carrega. É isso. Não entendeu? Vou te explicar de novo. Faço algo por você, sem você merecer, a ponto de quando você for para qualquer lugar do mundo, falar assim, olha, teve alguém que fez algo por mim que ninguém faria. Isso é amar o próximo. Ele vai carregar para o resto da vida aquilo que eu fiz por ele, mesmo ele sem merecer. Ah, eu vou amar o próximo, eu vou dar uma casa para ele. Às vezes você está atrapalhando Deus tratando. Não, eu vou dar dinheiro fulano de tal. Às vezes você está atrapalhando Deus tratando. Deus está tratando. E às vezes você está lá, não, eu vou injetar dinheiro, eu vou ajudar a fulano de tal. Deixa. Amar o próximo não é dar dinheiro. Amar o próximo não é dar roupa, não é dar casa. Não, amar o próximo é você fazer algo com ele, a ponto dele carregar aquilo que você fez por ele para o resto da vida. Que seja ajudar, que seja alimentar, mas que você tenha o discernimento se aquilo vai fazer para ele bem ou mal. Porque senão você pode estar sustentando alguém que não quer nada com Deus e não quer nada com a responsabilidade. Diga comigo, vida eterna é hoje para o futuro. Diga comigo, vida eterna começa agora. Amando, na maioria das vezes, quem eu não gosto. O problema é quando você dorme com ele.
que amar. Ou seja, não é apenas um destino futuro, a vida eterna é uma condição presente, eu tenho que fazer agora. E eu quero ir para o final, mostrando para você que Paulo descreve quem já vive uma vida eterna agora. Vamos lá. Olha como é que Paulo descreve isso daqui. Está no versículo, vamos para o versículo 10. Versículo 10. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Está aí ainda? Quem está dormindo aí, diga amém, por favor. Pronto, já desconfiei. Paulo descreve então a vida eterna, a recompensa. Paulo descreve quem já vive a vida eterna agora. Olha os que vivem a vida eterna agora. Perseveram em fazer o bem. Sabe o que é isso? Coração ensinável. Hoje eu estava sentado à mesa com a Jay, conversando com a Jay, com a Cassiane. A Jay falou assim, pai, como é que o senhor discerne? Como é que tem que ter o discernimento para poder ajudar alguém? Eu falei, filha, primeiro, experiência. Você já passou por isso? De você ajudar alguma pessoa e falar assim, será que estou ajudando a pessoa certa? Você vai errar, você vai acertar. Agora você vai pela experiência. Por quê? Se a Bíblia fala sobre semeadura, Michael, então eu tenho que saber, então, Gabriel, que eu, como agricultor, eu tenho que saber, Cleiton, onde que é asfalto e onde é terra tratada, ou terra fértil. Você está investindo em alguém que está fazendo as mesmas coisas? Aí eu falei para ela, filha, olha, você vai investir em alguém? Invista em alguém que tenha um coração ensinável. Quem é esse alguém que tem um coração ensinável? Você já viu alguém que você briga com ela, depois ela volta e fala assim, falando de tal, vou fazer isso aqui para você. Ela não guarda rancor? Aí eu falei para ela, essa pessoa você tem que investir. Quer que eu fale de alguém? Tem alguém que trabalha lá em casa há mais de 20 anos com a gente. Pensa. Ganha tudo. Anda de Mercedes, come nos melhores restaurantes. Ganha oferta, tem celular. Ganhou o iPhone. Perdeu o iPhone, ganhou outro iPhone. Alguém briga com ela, daqui a pouco ela chora, daqui a pouco ela volta de novo, aí faz tudo de bem. Pois é, filha. Esse tipo de gente que Deus ama. Isso é o tipo de terra que você deve ofertar e semear. Diga para alguém, persevere. Diga para alguém, persevere em fazer o bem. Alguém te fez mal? Sabe como é que você vence o mal? Com o bem. Aí sim. Vamos de novo. E Paulo segue, eu quero seguir aqui com você. Primeiro, Paulo descreve quem já vive uma vida eterna, ele vai falar sobre isso agora, aqueles que perseveram em fazer o bem, os que tomam a iniciativa de honrar. Honrar é uma palavra que ficou tão mal entendida. As pessoas pensam que honrar é dar presente. Não, honrar é o primeiro lugar, honrar é prioridade, é o primeiro pedaço do bolo. Honrar é você estar presente. Você não honra alguém ausente mandando presente, você honra alguém estando presente. Paulo vai falar também os que se afastam da corrupção. São pessoas que vivem já a vida eterna. Digam comigo, os que se afastam da corrupção. Diga aí para alguém, hoje você poderia ter recebido uma notícia. Diga para ele ou para ela, ou até recebeu, te dando a oportunidade de se corromper. Mas você decidiu não se corromper. Deus vai te honrar por isso. Amém, igreja? Se é para aplaudir, aplauda glorificando o nome do Senhor Jesus. Vou para o finalzinho aqui e Paulo vai falar de uma outra coisa, os que usam a fé. Eles usam a fé, é o que está aqui no verso 10. Para quê? Para transformar o seu caráter. Caráter é aquilo que é forjado onde ninguém está vendo, onde ninguém está sabendo. E só a fé pode forjar um homem
no lugar onde ele está sozinho. Eu poderia fazer, mas eu não vou fazer, porque eu vou usar a minha fé para que meu caráter seja moldado. A palavra-chave, fala comigo, perseverança. Diga mais forte, perseverança. O verso 8. A ira como expressão da justiça divina, olha o que ele fala. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, a ira e a indignação aos contenciosos, desobedientes à verdade. Paulo não fala aqui de um Deus nervoso. Paulo está dizendo de um Deus que é justo. A ira de Deus é o compromisso de Deus com aquilo que é certo. Quem são os contenciosos? São aqueles que amam discussão, mas rejeitam submissão. Eles preferem discutir para ter razão, mas não se submetem. São aqueles que obedecem à iniquidade, mas desobedecem à verdade. São aqueles que gostam, sentem prazer na mentira, porque a mentira cria atalhos. Então eu preciso mentir. Irmãos, eu conheci alguém na minha adolescência que o sobrenome dele, ele já morreu. Eu acho que ele foi para a glória. Mas o nome dele era Marcelo Baal. Porque ele mentia tanto que uma vez tiveram uma revelação com Satanás do lado dele falando assim: eu não falei isso não. Ele falava tanta mentira que ele acreditava na própria mentira que ele falava. Eu e Cassiane conhecemos uma pessoa que mente tanto, que se convence da própria mentira, achando que é verdade. Por quê? Porque mentira vai criar atalhos. Mas atalhos pela mentira não levam ao propósito. Você pode repetir comigo? Criando atalhos com mentiras é uma corrupção para o meu propósito. Aí eu termino dizendo para você o que Paulo vai falar. Por isso a alma deles não encontra descanso, ainda que estejam dentro da igreja. Por quê? Porque a imparcialidade de Deus, a justiça de Deus, alcança todos. Aqueles que oram e aqueles que não oram. Aqueles que ofertam e aqueles que não ofertam. Isso aqui é interessante, irmãos, porque aí a gente vem e faz um clamor, faz uma oferta, entrega o dízimo e faz uma campanha de oração, e busca oração, e vem no culto quarta tarde, participa da vigília. Aí você encontra um vizinho que não faz nada disso. Ele está desfrutando de uma alegria que alguém na igreja fala: meu Deus, não é possível que esse infeliz está assim e eu estou desse jeito. Não é possível, esse cara não vai nem para a igreja. Como se Deus fosse livrar ou fazer vista grossa. Deus não dá jeitinho, Deus não enfia para debaixo do tapete. O título diz: a imparcialidade de Deus. Aqueles que vão à igreja e aqueles que não vão à igreja, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo afirma então que Deus não tem favoritos, Deus não poupa quem é crente, Deus não teme quem é ímpios. O que define então o destino de cada um é o quê? É a sua obra. Eu finalizo essa mensagem de hoje dizendo para você: quais são as suas obras? Porque elas denunciam aquilo que você carrega no seu coração. As suas obras denunciam exatamente quem você é na sua essência. Eu gostaria de orar por você essa noite. Gostaria que essa mensagem ficasse no seu coração como uma reflexão. Porque talvez uma alma amargurada, uma alma atribulada, uma alma sem paz, sem alegria, exatamente porque suas obras não são congruentes com aquilo que você professa ou dizendo que você é em Deus. Fique de pé, por gentileza.
Bota a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar com um salmo. Logo após nós vamos finalizar. Ora comigo assim ou após mim. Diga comigo assim. Perdão, eu falo, você repete. Sonda-me, ó Deus. Se você puder fazer isso com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, faça isso como uma oração. Diga, sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. E prova-me. E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Espírito Santo, hoje o meu coração está no teu altar. Que ele possa estar cheio da tua palavra. E que a tua palavra possa ser alimento para o meu coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vem cantar, Cassandra. Você não cantou ainda? Ô, Cássio, você pode cantar aquele... Posso pedir um hino? Espírito Santo, meu Consolador. Eu não sei se é esse tom. Meu Consolador, Espírito, sabes quem eu sou, e mesmo assim te importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, Deus, santo. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Deus.
necessária pra te descrever. Pra te descrever, meu Deus. Tu és santo, Deus. Oh, meu Deus, tu és santo. Meu amigo, procuro palavras pra te descrever. Chama por ele, ele está aqui. Tu és santo, tu és santo. Aleluia. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Eu te amo, Deus, tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Meu amigo, meu abrigo, oh, aleluia. Ele é o meu consolo, amigo, Espírito Santo. É tão bom estar num ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, irmãos. Aonde o Espírito Santo Deus está, tem liberdade. Tem alegria, aleluia. Você que está participando desse culto online, receba a bênção de Deus, a cura para a sua vida. Aquilo que estava perturbando a tua alma, só o Espírito Santo de Deus pode trazer a direção através daquilo que a palavra dele diz. Eu quero orar com você, curva sua cabeça, ou melhor, ore comigo assim. A pergunta que Paulo faz à igreja de Roma é a mesma pergunta que eu faço para a The Alpha hoje, para quem está online. Responda para o seu coração, responda para você mesmo, o que as suas obras estão falando de você? Se Deus é um Deus imparcial, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não negocia com verdade, Ele não se curva à nossa religiosidade, Ele honra quem pratica o bem e confronta quem vive mentira. Então, por isso, a grande pergunta de Romanos 2 é: as suas obras combinam com a fé que você diz ter? Sua alma tem paz? Ou fica numa redundância de tribulação? Você está esperando morrer para viver a vida eterna? Ou vai decidir começar a vivê-la aqui, agora, e desfrutar a paz que excede todo entendimento? O reino não é de aparências. O reino de Deus é sobre frutos. Aliás, é como Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Senhor, que noite maravilhosa, que dia que o Senhor marcou um encontro. Às vezes pensamos que será mais um culto, ou mais uma liturgia, ou mais do mesmo. Mas hoje o Senhor marcou um encontro com cada um de nós aqui para dizer exatamente isso. Pela Tua Palavra nós somos libertos da maldade que reina no nosso coração. Que pela Tua Palavra, Senhor, eu posso desfrutar a paz, a alegria, a cura. Que pela Tua Palavra, Senhor, eu tenho vida. Que essa palavra de hoje possa trazer, Senhor,
uma direção para os teus filhos que possa frutificar de forma extraordinária. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela direção que o Senhor nos dá. Obrigado pelas quartas-feiras. Obrigado pelo entendimento. Obrigado porque nós ouvimos e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Que teu Espírito agora possa encontrar, Senhor, uma terra fértil. Tanto daqueles que estão aqui quanto daqueles que estão online. Que haja paz, direção, alegria, para que o inimigo não possa mais se andar na vida de cada um. É em nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Gostaria de orar por você que está aqui, que vai tomar a decisão de ter Jesus como Senhor da sua vida. Deixa eu esclarecer, não quero chamar você para, inclusive você que está online, para trocar de religião. O meu intuito aqui não é fazer com que você saia territorialmente de um lugar, mas que você se permita a transformação da sua mente, que só através da palavra de Deus você pode ter. Se está alguém aqui essa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, não é placa de igreja, não é uma religião, não é uma convenção, não é uma denominação, mas se entregar o seu coração para que o Senhor Jesus possa encontrar guarida. Pastor, o que é aceitar Jesus? Se você concorda com o que ele diz a seu respeito, isso é aceitar Jesus. Quando eu aceito a Cassiane na minha vida, é exatamente porque eu aceito a forma que ela fala, eu aceito a forma que ela procede. Quando eu aceito alguém na minha vida, é porque esse alguém na minha vida vai estar congruente com os meus princípios e os meus caráteres, ou melhor, vai, no caso de Jesus, vai elevar os meus princípios e o meu caráter, os meus valores. Isso é ter Jesus na vida. Se você deseja, eu gostaria de orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui essa noite? Alguém no online? Se tiver alguém, coloque hashtag eu quero, eu desejo. Que nós estaremos orando por você. Alguém aqui essa noite? Se tiver, dê um passo à frente, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Espírito Santo, tua palavra foi ministrada. Não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito. Guarda os teus filhos. Se há alguém no online que está recebendo essa oração, ou que posteriormente vai estar recebendo essa oração, que você possa guardar a casa, a família, os novos projetos. Que 2025, Senhor, que já está terminando, seja o término de um ciclo para começar um novo ciclo sobre a vida daqueles que te aceitam como Senhor Jesus. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa vida ou essas vidas em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas por esse ministério abençoado, que é o ministério da consolidação da De Alfa. Se Paulo fala que o meu coração é denunciado por aquilo que eu faço, ou pelas minhas mãos, o adorador não é aquele que canta, adorador não é um estilo de música, adorador é um estilo de vida. Tinha um arquiteto chamado Niemeyer, talvez você não conheça. Meu filho uma vez perguntou, eu conheço ele, pai, ele joga futebol. Eu falei, não é o Neymar não, é Niemeyer. Niemeyer foi arquiteto de Brasília, fez muitas coisas bonitas. E uma vez eu ouvi o pregador dizendo que ele era um adorador. É que ele me inculcou, porque eu nunca tinha visto ele cantando. Até que eu descobri na Bíblia que a primeira palavra para adoração não é sobre música, é sobre entrega. Você pode ser um adorador na sua empresa quando você entrega o seu melhor. Você pode ser e deve ser um adorador onde você está quando você entrega o seu melhor. Diga comigo, adoração é a minha atitude de entrega. Aí Jesus encontra com a mulher samaritana e diz o seguinte, o que importa não é o lugar, não é a De Alfa, não é a Renascer, não é a Batista, Cassiane. Porque a mulher samaritana falou assim, onde devemos adorar? Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, importa é que me adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, se tem verdadeiros,
é porque existem os, sabe quais são os falsos? Aqueles que são denunciados por aquilo que eles falam, mas não aquilo que eles vivem. Nós vamos nesse momento agora materializar aquilo que nós queremos, a nossa fé. Nós vamos estar tangibilizando aquilo que nós cremos através da nossa oferta e da nossa semente. Espírito Santo, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Se tem algo que garante o meu futuro, é aquilo que eu semeio no presente. Há uma garantia da tua palavra quando diz que tudo que o homem semear, certamente colherá. Eu abençoo os teus filhos pela decisão de ofertar essa noite, daqueles que estão online também. Se tem algo que o inimigo vai tentar impedir, é alguém de semear. Porque o inimigo sabe que se impedir de semear, essa pessoa jamais vai colher. Mas no momento que alguém semeia, Satanás não pode impedir essa pessoa de colher. Eu abençoo os teus filhos com toda sorte de bênção em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Você vai ter a oportunidade de demonstrar se você tem um coração adorador ou não. Inclusive você que está online. Logo após a nossa entrega da nossa oferta, nós estaremos finalizando essa reunião. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Fica de pé comigo, vamos orar a Deus. Senhor, nós entregamos cada semente em tuas mãos. Declaramos uma frutificação extraordinária, Senhor. Se tem algo que demonstra o nosso coração, é exatamente, Senhor, a nossa semeadura.
O Senhor Jesus, naquele culto, que eu presumo que fosse um culto de libertação, onde o Senhor vai para frente, fica na frente do gasofilácio, porque muitas pessoas ainda não são libertas daquilo que as aprisionam, Senhor, que é mamon, mas não tem o crescimento, não pela falta de conhecimento, mas sim pela falta de coragem, de fé, de semear. Eu abençoo os teus filhos com toda sorte de bênção e declaro, Senhor, que para um coração liberal haja, Senhor, uma colheita extraordinária em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. A nossa cantata, quando que é, Paulinho? Domingo, a nossa cantata, você está convidado a participar com toda a sua família, inclusive você que está online, ok? Deus te deu o sono do justo, uma noite restauradora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua casa. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Deus te abençoe!